Você já teve um professor ou treinador que você se lembra até hoje? Alguém que te deu um apoio ou até mesmo uma bronca para você tomar atento e tomar rumo na sua vida de vez? Olha, eu tive poucas pessoas que fizeram esse papel na minha vida e hoje eu queria apresentar para vocês uma delas. Não só te apresentar, mas te dar uma visão sobre as duas faces, as duas personalidades que compunham esse cara. De um lado, a gente tem o estrategista, o competidor, o treinador que conquistou quase tudo que disputou. E do outro, a gente tem o professor, o mentor, o homem que mudou o LoL e o esportes brasileiro para sempre. E eu já aviso que vai ser um vídeo meio diferente, porque essa é a minha visão, é a minha experiência convivendo com ele. Eu sei que existem tantas outras, só que eu tive a sorte de poder ter contato com essas duas faces dele. E essas faces nem sempre foram harmoniosas entre si, e no final do vídeo eu vou querer saber a opinião de vocês também sobre essa minha visão. Se você quer ser o melhor do mundo, você não pode ser uma versão pior da Coreia. Você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Se você olhar para o cenário de treinadores de esportes, você vai encontrar vários tipos de perfis de pessoas que vieram de lugares e funções diferentes. Tem ex-jogadores que eram um pouco mais espertos para o jogo, tem entusiastas do jogo que estudam estratégia 24 horas e por isso ficaram bons em pensar em como ganhar. E nos esportes tradicionais já tem até escolas completas para ensinar a filosofia de como treinar um time. Peter Dunn, um inglês obcecado com o sistema de jogos e ex-pro player de Magic the Gathering, sim, aquele joguinho de cartas, um dos mais clássicos do mundo, ele tinha não só paixão por aprender, mas também por ensinar. Ele foi professor em sala de aula e também tinha certificado para ser treinador de futebol de campo até. Ele era tão apaixonado por esses sistemas que ele trabalhou na empresa do jogo de cartas, a Hasbro, ajudando a desenvolver e revisar as regras. A minha história com ele começou em 2017, na NTZ, quando ele me deu a primeira chance de me provar no profissional. Quando eu fiz minhas entrevistas com ele, eu achei as perguntas tão interessantes que, quando ele me deu a chance de escolher entre ser o head coach da NTZ Genesis na época, ou de ser um assistente dele na NTZ principal, eu não tive dúvida de estar com ele na sombra dele ali. Eu nunca tinha visto nada parecido e eu sempre fui extremamente curioso, então eu queria absorver o máximo possível. Ele vinha de uma era vitoriosa, já que participou ativamente ali do grupo do Exodia, até hoje considerado um dos melhores times da história do LoL brasileiro, junto do Abaxial. Para quem não viu esse time jogar, foi um dos grupos mais dominantes em relação aos times que competiam com eles na época. Eles ficaram invictos por meses. Quando o time tinha tempo para se preparar e treinar direito, não tinha nem jogo. Era papo de ser sem graça, eu não tô nem brincando. E os jogadores deles nem eram cotados como os melhores do país antes de saírem ganhando tudo. Parecia que eles sabiam de algo que os outros não sabiam. E era isso mesmo. Depois de anos, enquanto várias peças saíram buscando seus Dream Teams, salários melhores, novos ares, ele ficou. Sem nenhuma obrigação contratual, mas simplesmente por ter um apreço enorme pela organização que abraçou ele e os atletas dele. Ele prometeu deixar tudo rodando na reconstrução do time e, se tudo der certo, achar um sucessor à altura até ele ir embora. E eu sempre fui um competidor apaixonado e eu tinha me dedicado muito para ter minha chance até ali. Mas num período de menos de uma semana eu percebi que eu não sabia nada de LoL. E nada sobre treinar um time também. O Peter era uma máquina de criar sistemas com regras que faziam muito sentido e que todo mundo entendia. Era como se fosse um escritor de livro de ficção juntando as peças para te trazer um mundo diferente. Em um dos times que ele venceu, a Mad Lions, o head coach dele, o James Mack, citou ele numa entrevista na LEC. Trabalhar com o Peter é como ter uma biblioteca viva ao seu lado. Ele tem uma capacidade única de identificar talentos que ninguém mais vê e montar sistemas onde esses jogadores podem florescer sem medo de errar. Ele foi responsável por criar várias regras de ouro que o cenário brasileiro de LoL usou por anos, como a regra do pressão, visão e ação, né, que se referia a você empurrar sua wave primeiro, coletar a visão depois, e aí só no final você tomava uma ação no mapa baseado nas informações e no tempo. Antes dele, eu não entendia como sincronizar pressão empurrando duas waves ao mesmo tempo.
nem quais benefícios de se frisar, né, ou segurar uma wave perto da sua torre para gerar uma oportunidade de gank pro jungler. Cross-map, conceito de fazer jogada no lado contrário do mapa do adversário ao mesmo tempo. Quick plays, que era o conceito de quebrar uma jogada adversária antes dela se formar completamente. Bleffs, que serviam para, por exemplo, começar a fazer um dragão para chamar os adversários para aquela área enquanto alguém do outro lado do mapa pegava uma torre. E além disso tudo, ele tinha uma relação especialmente próxima com seus junglers, já que era geralmente os caras que controlavam o mapa. Ele ensinava fake leash, ou seja, fingir que recebeu ajuda de um lado da jungle para confundir o adversário e se manter imprevisível. Com ele, eu vi junglers aprenderem a contar campo, que significava saber quando os seus campos e os do jungler inimigo iam renascer com 2, 3, 4 minutos de antecedência e já planejar uma invasão ou uma jogada no lado contrário usando essa informação. Ele ensinava os junglers a prever onde o jungler inimigo estava através desse jogo de xadrez. Era algo que eu nunca tinha visto sendo ensinado ali na minha frente. E nada disso era meio que falado na mídia, nada disso era muito divulgado, e o cenário só foi aprendendo porque os ex-jogadores dele começaram a ir para os outros times. Era como se aos poucos o pessoal fosse tendo acesso a esse pergaminho de ouro, entre aspas, de como jogar LoL competitivo. Era muito detalhe, muita coisa para pensar, muita decisão para tomar. Quando eu cheguei na GH, eu vi os jogadores com um caderninho cheio de anotação, estudando texto e treinando tempo de clear. Todo mundo tinha sempre muita coisa para discutir com ele. E como eu já comentei, ele foi treinador de futebol e pro player de jogo de carta, então a noção de macro dele do jogo, o jeito que ele enxergava o mapa de LoL e a distribuição de jogadores era como se fosse um tabuleiro de guerra. Ele trazia conceito de número de pessoas em cada região, né, o famoso 131, 221, 41, 50, tudo se referindo a quantos jogadores estariam em cada lugar do mapa ali para atacar e defender. Isso acabou ficando famoso nessa época. Mais do que isso, ele tinha vários sistemas de forças e fraquezas. Ele dividia o draft do jogo em 4 tipos de composição. Composição A vencia a composição B, se fosse bem jogada, mas perdia para a composição C. Enquanto isso, você podia ter composição mais puras de um tipo ou mescladas para combater cada tipo de campeão. E eu conversava com ele até altas horas da madrugada e me sentia jogando um jogo de estratégia. Como eu sempre gostei de Age of Empires, StarCraft e Command & Conquer, eu ficava vidrado, anotando tudo e perguntando milhões de coisas pra ele. Cara, era tipo um sonho de um fissurado por guerra e estratégia. Ele era o cara que desenhava os planos. E não era só a mente criativa e o conhecimento que ele tinha, mas também o jeito de passar isso pros jogadores e treinadores. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, mas ele tinha uma personalidade muito única de gênio louco. Às vezes ele andava de pijama pela GH, pisando em cima do tênis, ao invés de calçar ele. Comia na mesa dos PCs, o que deixava os managers loucos da vida. E parecia sempre ter alguma coisa interessante pra ver. Ele sabia conversar com todo mundo de um jeito diferente, porque ele entendia o perfil de cada um e passava os feedbacks da melhor maneira. Todos os jogadores respeitavam e conseguiam aprender. E ele sabia dar bronca de uma maneira eufemista, assim, meio que dando risada, mas passando a mensagem. É difícil explicar, mas ele tinha uma leitura humana muito apurada. Por falar em leitura humana, uma das maiores qualidades que ele teve como competidor foi saber escolher as peças com as quais ele ia trabalhar. Ele me ensinou desde o início que um bom estrategista sabe ver quem vai executar os planos da melhor maneira. Ele tinha preferência por jogadores com grandes extremos, ou seja, aqueles que eram nota 9 ou 10 em fazer alguma coisa, mas podiam ser nota 2 ou 3 em outra. A ideia de ter alguém nota 5 ou 6 em tudo era ruim, já que você não ia ser excepcional em nada. Toda a montagem do elenco passava por você saber juntar essas peças, esses talentos não domados e fazer eles trabalharem juntos. Uma vez que ele desvendasse como que essa pessoa funcionava e aprendia, ele tecia uma série de sistemas para ajudar esse cara a evoluir. Só dando um exemplo que eu vi ao vivo, ele fazia documentos inteiros no PC com foto, vídeo, desenho e texto para o Turtle poder aprender, já que ele identificou que era um jogador que gostava de aprender estudando sozinho. Ao mesmo tempo, ele mostrava vídeos de jogadores profissionais pro IEL, os VODs, né? E ficava do lado dele ali, assistindo ele jogar os treinos e as ranqueadas, porque ele sabia que era um perfil de aprender fazendo, na ação, no experimental.
E mesmo quando ele tratava do grupo, ele mantinha objetivos bem claros, mas sempre deu liberdade para os jogadores errarem sem medo. E ele tentava fazer todo mundo pensar nas razões das coisas ao invés de só apontar os erros e mandar consertar. Os players gostavam muito da tratativa dele, já que também ele, principalmente naquela época, você não entrar em questões pessoais de fora de jogo era uma maneira muito efetiva de ganhar o respeito dos jogadores, que eles mantinham uma vida ativa fora dos treinos, por assim dizer, como eu já comentei aqui em outros vídeos. Só que ninguém é de ferro, né? E assim como eu, tinha uma coisa que deixava ele extremamente puto, que era desinteresse. Um dos dias que eu vi ele ficando mais bravo foi num treino contra a Red Kennedys, que a gente tinha acabado de tomar, acho que foi 5-0, se eu não me engano, e o treinador dos caras mandou mensagem pra gente dizendo que queria cancelar o resto dos treinos porque a gente não tava levando a sério. E assim, muito menos pela derrota e muito mais pela atitude dos jogadores de fato não estar levando a sério e dar razão pro cara. Eu lembro que ele levantou, saiu pisando forte e bateu a porta da sala com a maior força que ele tinha. E aí eu lembro que todo mundo ficou olhando um pra cara do outro, assim, assustado por uns 2 minutos em silêncio. A mensagem, ela foi passada, né? Competir e perder, tudo bem. Mas esse nível de desinteresse era inaceitável. Todo mundo tem as suas regras inegociáveis. Legal, legal. Mas tudo isso posto, o que esse cara realmente ganhou, né? Jogou onde? Olha, mesmo fazendo funções diferentes nos times que ele passou, ele criou ecossistemas vencedores nas 3 regiões que ele atuou. No Brasil, de 2015, 16 e 17, ele teve a NTZ mais vitoriosa da história no currículo. Depois, ele foi para a Europa, onde ele trabalhou na Splice, que virou Mad Lions mais tarde. Por lá, ele participou de um dos projetos que mais deu trabalho para o legado da Fnatic e da G2 desde a criação dos servidores europeus. Ele copou 3 Lex e levou aquela Damon do Canyon, Showmaker e Coma para um jogo 5 numa semifinal do MSI em 2021. Depois disso, ele atravessou o Atlântico para assumir a Evil Geniuses no NA e foi campeão de novo, ao lado do Inspired, e ficou top 4 do mundo de novo no MSI em 2022. Ou seja, considerando que hoje Brasil, Europa e Estados Unidos são as 3 principais regiões do Ocidente, ele dominou tudo que existia por aqui. Pra quem conhece a peça, se ele estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar aí nos comentários dizendo que não foi bem assim, que peraí, que o mérito foi dos outros, que ele só ajudou um pouquinho e contou boas piadas. Ele é assim, tá? Ele fez tudo isso e ele não gostava nunca de aparecer nos holofotes. Sempre deixou pros outros. E isso nos leva a outra face dele, mais escondida ainda que ele teve. A face do mentor, do professor. Um bom treinador se torna desnecessário com o tempo. As primeiras 2 coisas que me vêm à mente quando eu lembro desse lado dele são 2 dias, um de ódio e um de tristeza. O de ódio eu já comentei com vocês uma outra vez, que foi aquele da preleção de um jogo contra a Red. Eles tinham negado participar de um campeonato internacional numa época em que era extremamente escassa uma oportunidade dessas. No meu discurso, eu falava pro meu time que a gente não ia deixar isso acontecer de novo e que essa vaga e esses convites tinham que ser nossos, pra gente dar o exemplo. Basicamente um jeito de hypar meu time ali, vilanizando um pouco o adversário, né? Algo que é bem comum nos esportes, sinceramente. E aí tinha um jornalista ali que estava presente e acabou pegando essas minhas falas, tirou de contexto e fez uma matéria full sensacionalista ali pra gerar interesse, na qual eu falava que a Red não merecia ganhar. Eu fiquei tão puto com a situação que quando eu cheguei na GH eu fui falar com ele pra ter um apoio. Só que ao invés de me apoiar, ele me deu uma das maiores lições da vida que eu já tive. Ele me disse que não adiantava nada eu ficar bravo, porque o jornalista só tinha feito o trabalho dele. Ele falou algo como: a culpa é sua por não se cuidar, por não entender o meio e dar chance para que isso acontecesse. Certo ou não, você vai ter que aprender a conviver com isso se quiser sobreviver aqui. O jornalista não te odeia, só que ele gosta muito mais do próprio trabalho dele. Olha, eu não vou mentir e dizer que eu fiquei de boa tão rápido assim, eu tava espumando na hora, mas uma onda de compreensão passou por mim ali e eu pensei nisso por meses, por anos. E o segundo dia, 2 anos depois, foi logo depois de perder a final pro super time do Flamengo no Rio de Janeiro em 2019. Foi uma série pegada de 5 jogos pra quem lembra. Depois da derrota, eu confortei meus jogadores e fui pra van pra ir embora. Lá dentro eu recebi uma mensagem do Peter perguntando se estava tudo bem e se ele podia ser sincero comigo. Eu falei que sim, claro.
E aí ele criticou o meu draft no último jogo e junto com outros comentários que ele fez, a leitura dele era de que faltou coragem para arriscar tudo no último jogo. Eu tinha me planejado praticamente para não perder, ao invés de me planejar para ganhar, e eu só percebi naquele momento. Eu falhei com os ensinamentos dele e com os meus próprios. Deixei todo mundo na mão. E olha, eu acho que esse foi o dia mais triste da minha carreira, sem brincadeira. E assim, olhando para essas coisas, você pode estar pensando que ele foi duro demais comigo. Só que, cara, quando alguém que a gente gosta e se importa realmente está disposto a falar as coisas pra gente, é hora de ficar quieto e escutar. Essas coisas me mantiveram humilde pelo resto da minha carreira, meu respeito por ele só aumentou. Se você perguntar para outras pessoas que trabalharam com ele, provavelmente vai ter mais um monte desses causos aí para escutar. Porque além de competidor, ele foi um professor em todas as áreas do esporte eletrônico. Ele ensinou seus sistemas de jogo, suas estratégias, sua visão de como o jogo funcionava, mas não só isso. Ele ensinou sobre personalidades, como achar as pessoas certas, como ajudar cada um a evoluir do jeito certo e como um time deveria se parecer. Através dele, surgiram várias gerações de treinadores, analistas, assistentes, gestores e atletas que tinham um pouco do DNA dos ensinamentos que ele passou. O Papa Smith, caster e gestor de esportes, ele disse isso aqui do Peter. Se você olhar para as árvores genealógicas de treinadores de sucesso no mundo hoje, muitas delas levam de volta ao Peter. Ele é um mentor nato, alguém que se preocupa genuinamente com a sustentabilidade da carreira de quem trabalha com ele. É isso aí, mentor nato. Eu falei professor, mas nem todo mundo consegue ser professor e mentor ao mesmo tempo. No primeiro dia que ele chegou na GH da NTZ, ele trouxe chocolate para todo mundo. Não só para agradar, mas porque esse era um dos rituais dele, e ele dizia que aquilo selava uma relação de mentor pro resto da vida com as pessoas com as quais ele era próximo. Qualquer um ali podia procurar ele por ajuda. Em todo final de campeonato, ele ia de um por um ajudando as pessoas a evoluir e a trabalhar. Depois dos treinos, como ele morava junto com todo mundo, eu lembro de ficar até muito tarde falando com ele sobre esportes, sobre indústria, os caminhos que a gente achava que ia tomar, como cada região tinha que reagir e tantas outras coisas. Papo que só quem é entusiasta de verdade gostava de perder tempo. E aí você fala, vixe, maestrão, tá esquisito isso aí, né, mano? Como é que o cara ajudava geral assim e ainda conseguia ser um competidor de nível altíssimo, né? E aí tá uma das coisas mais interessantes que eu tive de experiência com ele. Como o pessoal que conhecia ele sabia desse jeitinho dele de ser mais bondoso e solícito e ajudar quem pedia, a galera que era mais espertona assim tirava proveito e usava isso contra ele. Vocês devem imaginar que tem uns ratão safado aí no cenário, ainda mais em competição valendo tudo, né? Eu fiquei sabendo mais de uma vez que ele tinha recebido pedido de ajuda de jogador e treinador dos outros times, dos times que estavam competindo com a gente no campeonato. Algumas dessas vezes ele até chegou a comentar comigo que não ia ajudar outras pessoas porque ele sabia que podia ser nocivo pro nosso time. Mas olha, eu acho que a natureza de professor dele era forte demais. Ele tinha muita dificuldade de não ajudar e não dar opinião. E os ratões sabiam disso, né? Então não era incomum eu ficar ali do lado dele prestando atenção e tentando avisar ele se ele estivesse largando a persona de competidor dele excessivamente. Por falar nessa troca de papéis e personas que ele tinha, se você pesquisar aí, você vai ver que em todos os títulos que ele conquistou foi estando à frente dos projetos, mas quase nunca no palco. Na NTZ, na Mad Lions e na ID, ele não era o head coach no palco lá, draftando durante as conquistas. Na minha opinião, pessoal, esse era o trabalho mais forte dele, onde ele brilhava e onde ele fazia todo mundo em volta brilhar, criando, montando, esquematizando e ensinando como as regras funcionam. Pouco antes das minhas 3 finais e 2 títulos na NTZ, ou 5 finais e 4 títulos, se contar a nossa afinada Superliga, aliás, saudades, né? Ele sentou comigo antes de ir embora do Brasil e me deu a visão dele sobre como eu poderia tirar o melhor dos jogadores que eu tinha. O recém-formado Exódia Salsicha, né? Como ficou conhecida aquela line que fez história. Enquanto ele fazia isso, ele aproveitou para me dar outra porrada e dizer que eu não assistia jogos o suficiente, já que eu era treinador. Só a lapada na lomba do velho aqui. E depois daquilo a gente foi evoluindo e virou o que virou. Esse papel de mentor começava do momento que ele assumia.
Ele queria fazer os scoutings de players, treinadores, analistas. Nada que afetava a performance no time ficava sem o dedo dele, e no geral ele gostava de fazer quase todas as entrevistas. Ele já usava alguns conceitos que os psicólogos usam hoje em dia naquela época, de perfilar psicologicamente o comportamento das peças para ver se rolava um encaixe. Ele gastava tanto tempo com as comissões técnicas quanto com os atletas academy, assim como os de nível profissional também. O projeto todo passava por ele e tinha um pedaço da visão dele. E pra mim isso era único, e durante minha carreira toda eu quis replicar isso do meu próprio jeito nos times que eu passei. E falando em times que eu passei, se você olhar as equipes que o Peter treinou, não foram muitas. Ele ajudava todo mundo e formou centenas de profissionais no mundo, sim. Mas equipes mesmo, das quais ele tinha comando e responsabilidade de resultado, foram poucas. Uma no Brasil, uma no NA e 2 na Europa. E por que eu tô citando isso? Cara, porque isso é raro, tá? E eu sei que é, porque eu sou um caso parecido. Quase nenhum profissional do esportes fica muito tempo no mesmo lugar, pela natureza volátil da profissão. E se é volátil e depende de resultado ou de influência positiva, então um cara que dura muito no mesmo lugar, ou ele é amigo do dono, ou ele é bom no que faz, né? Pelo menos essa é a mentira que eu conto pra mim mesmo, né? Mas voltando, o que eu quero ressaltar é a lealdade que ele teve com os projetos que ele tocou. Passou por cima de dinheiro, de fama, de hype e manteve os pés no chão, sendo leal a tudo que ele acreditava e a quem dependia dele. Um professor que não abandona a arte de ensinar e um mentor que não trai os próprios ensinamentos. Senhoras e senhores, Peter Dunne. Agora que vocês conhecem um pouco das duas faces do Peter, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Será que se essa parte de professor e mentor dele fosse menos latente e essa parte de competidor dele fosse mais dominante, será que ele teria ganhado ainda mais vezes? E eu pergunto isso porque para muita gente vencer, né, resultados é a única forma de medir o quanto foi o sucesso, a carreira de alguém, principalmente nos esportes, né? Mas ele não deixou só vitórias e conquistas, ele deixou um legado inteiro. E a marca dele vai ficar na minha vida para sempre, na vida de muitas pessoas que passaram com ele. E eu queria saber de vocês aí, se vocês têm alguém assim que marcou a vida de vocês para sempre e que por algum motivo vocês nunca esqueceram. Como sempre, eu agradeço quem ficou aí até o final do vídeo, valeu mesmo o apoio, e se vocês curtiram, deixa um like e já se inscreve no canal pra gente voltar aqui mais vezes e falar desse esporte que a gente ama e no que isso tudo influencia no resto das nossas vidas também. Valeu, molecada. Falou.